Bom, Vinícius Júnior, joia do Flamengo, foi vendido para o Real Madrid na semana passada por 45 milhões de euros, o que dá 164 milhões de reais, mais ou menos. Ele está com 16 anos, deve se apresentar para o Real Madrid quando fizer 18. E a reportagem do Sport TV foi até a São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para conhecer as origens do Vinícius Júnior. Reportagem da Cíntia Martins, do Alan Caldas e do Roger Garcia. O Flamengo acabou de chegar a um acordo com o Real Madrid para vender o Vinícius Júnior. Vem para a velocidade do Vinícius Júnior, o goleiro saiu por cobertura lá dentro! E é da fera, visão de jogo é com ele, Vinícius Júnior do Brasil. Nós estamos vendo uma criança que passou pela gente na TV, que agora ele vai para fora do país. Acho que a gente se emociona. Só em saber que eu pude ter contribuído para isso, de ter pessoas ali acreditado naquilo que quando eu pedi para acontecer, só em pensar nisso vale muito a pena. Ele chegou bem pequeno na escola, né? E a gente percebeu logo, ele era muito tímido, uma timidez muito grande. E também percebemos logo assim que era uma família muito humilde. Às vezes deixava de fazer as tarefas, a gente, Vinícius, não vai pro recreio, aí ele ficava logo desesperado. Como não vou pro recreio? Jogando futebol. Aí a gente sempre falava pra ele assim, mas você tem que fazer as tarefas, você tem que estudar, mas pra quê? Eu vou ser jogador de futebol mesmo, mas você tem que fazer. Como que você vai dar entrevista? Quando você viajar? Ele sempre foi uma criança tranquila, ele não era um aluno indisciplinado. O boletim era complicado, ainda mais devido à rotina, como nós falamos, né? A gente tinha que estar sempre auxiliando, até porque ele veio de uma escola menor, né? Tinha defasagem de conteúdo. Está sempre aqui nas festas das escolas, tem muitos amigos aqui em comum. Chega aqui na escola, a criançada toda quer abraçar, quer bater foto, e a gente tem muito orgulho disso. Isso ele faz até hoje. Quando acabou o Sub-17 agora, na segunda ele chegou de viagem, na quarta ele já estava aqui, já dividindo com as crianças, né? Passando tudo que ele passou durante o Sul-Americano para as crianças e para os pais, saber a experiência que ele estava tendo. O Vinícius sempre foi muito disciplinado, né? No esporte, sempre se destacando pela sua habilidade, né? Irreverência com a bola nos pés. Sempre trabalhou ali futebolisticamente com atletas de idade maior que a dele e se destacava na idade maior que a dele. A família dele sempre esteve presente, sempre estava aqui com a gente, conversava, contava a rotina dele. É uma família muito estruturada, é um menino maravilhoso. Pude conhecer algo que é fato, todo o Brasil vai conhecer certamente, que é a base familiar do Vinícius. Graças a Deus ele é bem tranquilo mesmo, ele tem boca e não fala. Quando tô mais com a família, com os amigos não tem essa não. No dia ele curte um pouco com a família, no outro dia, 2 dias depois, já marca uma resenha com os amigos. Até hoje ele tá fugindo. Vinícius, não foge, pelo amor de Deus, campeonato de FIFA, que hoje você não ganha de ninguém, meu amigo, tá difícil. Ele tinha uma rotina muito cansativa. Você ia de ônibus, né? Cochilava no ônibus. Tiveram vários episódios que a gente ia jogar em competições fora do Rio. Quando nós chegávamos e que ele não estava com a gente porque ele estava na seleção brasileira ou estava representando ou jogando alguma competição importante para o Flamengo e ele não poderia estar com a gente, os outros alunos achavam isso fenomenal. Jogava muito. Se não passasse bola para ele, ele ficava chateado. Mas, quando ele pegava a bola e não passava para ninguém, ele ficava chateado com ele e reclamava. Mas mesmo assim ele decidia jogo. Quando ele fez 10 anos, nós encaminhamos ele para o clube. E a partir dali ele começou essa caminhada aí que está dando esse resultado bonito hoje.
Na época, como o pai dele estava trabalhando, né? E aí, como eu tinha essa flexibilidade, né? Eu saía de São Gonçalo, né? Eu fui, né? Eu conversei com o chefe, não, tudo bem, pode levar, mas você tem que fazer isso tudo na hora do seu almoço. E eu, literalmente, durante 2 anos, eu não almocei. Eu pegava eles, os dois, na escola às 11h10, deixava Vinícius no centro de São Gonçalo. Vinícius pegava um mototáxi, trazia ele até a casa dele, enquanto isso eu ia com o meu, saía, vinha aqui na casa de Vinícius, pegava ele, pegava a estrada e ia para Gávea. Isso tudo eu tinha que fazer na hora do almoço. Em média, 2h30, 3 horas para ir. E mais umas 2 e 3 horas e meia para voltar. Passava muito tempo no engarrafamento também, acabava ficando muito entediado. Aí o tempo que a gente tinha para brincar, para descontrair, a gente descontraía dentro do carro. Só que inviabilizou a permanência dele no clube, porque na época não havia ajuda de custo para essa categoria no futsal. Ele morava em São Gonçalo, então havia também a questão de deslocamento à noite, os treinamentos eram à noite. E ele acabou jogando futsal lá pelo canto do Rio. A gente pediu que eles ficassem com o atleta, mas quando o garoto tivesse idade para fazer parte das equipes de futebol de campo do Flamengo, que eles encaminhassem para o Flamengo e não deixassem ele escapar para um outro clube. Ele em 2010 veio para o futebol amador do Flamengo, fez a peneira, foi aprovado de cara pelo professor Eduardo Júnior, que ficou encantado com o futebol dele. Em 2011, ele já na equipe sub-11, que era a primeira categoria no futebol de base, ele já se destacando. E lá a gente teve o contato com o Vinícius e a comissão técnica confirmou, olha, realmente ele é diferenciado, ele é esse aí, tudo para dar certo. Foi quando o clube começou a investir nele. Quem comemora igual assim? Você comemora igual a ele? Como que é? Faz aí pra eu ver.